Olá pessoal, tudo bem? No capítulo desta terça-feira de Tititi, em uma conversa com a Marcela, ela abrirá o jogo sobre o que realmente aconteceu. E quando Giancarlo perguntar o motivo do Renato ter saído de casa, argumentando não ter entendido absolutamente nada, a mocinha revelará que escutou o empresário falando que se o Renato não a reconquistasse, ele iria perder o direito à herança. E para transformar uma longa história em curta, ela achou que ele tinha casado com ela por conta disso. E no vídeo de hoje veremos o Edgar levando um fora da Marcela e decidindo reconquistá-la. O Jaque sendo desmascarado pela filha e perdendo tudo. Você quer saber de todos esses detalhes? Então continue assistindo o vídeo. Pessoal, eu peço por gentileza que, se possível, se você gostaria de receber todos os acontecimentos e resumos da novela Tititi, clica no botão de gostei aqui embaixo no like e também inscreva-se, além de ativar o sininho de notificações, porque só assim o YouTube vai te avisar sempre que sair um vídeo novo aqui no meu canal. A propósito, você gostou da atitude do Renato em ir embora da casa do pai? Ou você acha que o Renato exagerou? E também me conta aqui embaixo nos comentários se você gostaria que a Luísa continuasse no hospício ou fosse para a terra do pé junto, que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar com o resumo. A Marcela admitirá que os dois brigaram feio, ela falou que iria embora e o resto o Giancarlo já sabe. Em seguida, a Marcela jogará a verdade na mesa e pedirá para o Giancarlo cumprir o acordo, afirmando que se é verdade ou se é mentira, esse casamento acabou por causa dele. Portanto, o Giancarlo agora vai cumprir sua parte do acordo e devolverá o controle acionário da editora ao Dr. Gustavo Sampaio. Depois que o Renato pedir o divórcio, sair de casa e libertar a Marcela do acordo de ficar casada há 1 ano com ele, a jovem ficará mexida. Com a decisão, o Giancarlo devolverá a editora para as mãos do Gustavo. Assim, a Bruna vai até a mansão do Giancarlo com o marido. Lá, feliz da vida, ela pedirá para falar com a Marcela. A jovem vai gostar de vê-la e elas trocarão um abraço afetuoso. Assim, a socialite demonstrará uma enorme animação e dirá que está muito agradecida a Deus, já que todos eles irão voltar para casa agora. Entretanto, para o desespero da Bruna, a Marcela a surpreenderá e dirá que acha que não vai voltar para casa dela. A Marcela afirmará que precisa de um tempo sozinha, um canto para ela e para o seu filho. A Bruna insistirá que na casa dela eles estarão muito mais protegidos e cercados de pessoas que amam os dois. Nesse momento, a Marcela cairá em prantos e receberá um abraço da Bruna. Apavorada, a Bruna vai implorar para Marcela contar a ela tudo o que aconteceu, pelo amor de Deus, aflita pelo estado da Marcela. É aí que a socialite vai ver o retrato do Renato com a Marcela e o Paulinho na casa da jovem, descobrindo finalmente que os dois se separaram e afirmando que a mocinha não precisa dizer mais nada. A Bruna falará que entende que se ela quiser ficar um tempo sozinha, está tudo bem, mas deixará claro para Marcela que só quer que ela saiba que as portas de sua casa estarão sempre abertas para a jovem, porque a Marcela é uma filha para ela. Um tempo depois, o Giancarlo entregará as chaves de um apartamento para Marcela, mas ela falará que só aceita se puder pagar o aluguel. Mesmo contrariado, o ricaço concordará, já sabendo que ela não vai mudar de ideia. Já em casa, a Bruna contará toda a história para o Julinho, afirmando que achou que a Marcela estivesse aliviada, mas infelizmente ela estava sofrendo muito. E o cabeleireiro falará que imagina o que a amiga esteja passando. A socialite perguntará se a Marcela e o Renato haviam reatado, momento em que o Julinho responderá que isso ele não sabe, mas acha que a Marcela tinha voltado a gostar do Renato de um jeito forte. A Bruna falará que era exatamente isso que temia, se questionando como é que o Edgar vai reagir a isso tudo. Nesse momento, o Edgar entrará todo feliz por já saber sobre o que houve e perguntará de imediato cadê a Marcela.
Ele ainda argumentará que se a Marcela não está ali, o que diachos eles estão esperando para buscá-la? Ele vai subir para arrumar o quarto, quando a Bruna dirá para ele se acalmar, tratando de explicar que a Marcela não voltará a morar com eles por querer um lugar só para ela e para o Paulinho, fato que deixará o Edgar devastado, mas ainda disposto a reconquistá-la. O Mário Fofoca e o Chico receberão as clientes do Bruxo Valentim. Uma das madames, com internet no celular, receberá pelo aparelho a notícia da Jaqueline, dizendo que o Vitor Valentim não é um feiticeiro e se revoltará no mesmo instante, já tratando de confrontá-lo ao dizer que o estilista não é bruxo coisíssima nenhuma. Todas as clientes ficarão indignadas e comentarão que o feiticeiro da foto não é mesmo o Valentim. O estilista tentará se explicar e afirmará que em nenhum momento disse que era bruxo e que suas fotos estavam na internet. No entanto, as madames não vão perdoar o fato de terem sido enganadas e começarão a destruir todo o ateliê. Depois, elas avisarão que o Vitor Valentim e o Jacques Leclerc são páginas viradas e que vão para o ateliê da Jaqueline. Após a saída das mulheres, o Valentim comentará que justo agora que o boato estava começando a dar lucro, foi desmentido pela Jaqueline e ainda prometerá acabar com a raça da rival se pegá-la em sua reta. A Bruna vai contar para o Edgar que já conversou com a Marcela e ela disse que precisa de um tempo sozinha. Ao perceber que o Edgar continua inconformado, questionando de todas as formas que história é essa, o Julinho vai chamá-lo para conversar e dirá que por ter vivido situações difíceis, é natural que a Marcela precise de um tempo para colocar a cabeça no lugar. Entretanto, desconfiado, o Edgar vai fazer questão de confrontar os dois e perguntar diretamente o que é que eles estão escondendo dele, questionando se por acaso a Marcela está com raiva dele ou com medo da Luísa. O Julinho vai desconversar, garantindo que a Marcela está bem, mas que ele acha que o Edgar deveria dar um tempo para ela se recompor antes dos dois se encontrarem para conversar, já que aquele é um momento delicado. O Edgar não vai entender e voltará a perguntar o que os dois estão escondendo dele que não pode saber. A Bruna vai acalmar o filho, dizendo que Deus sempre sabe o que faz. A Bruna também afirmará que as coisas vão acontecer do jeito que elas tiverem que acontecer. Mesmo assim, o Edgar não vai querer saber de conselho. O Edgar chegará a dizer que finalmente a história dele e da Marcela será como eles sempre sonharam, porque agora que a Marcela está livre e ele também, os dois vão se casar. Preocupada, quando a Bruna perguntar para Julinho o que é que deve fazer, o rapaz dirá que infelizmente não há nada a ser feito, devendo a madame apenas entregar nas mãos de Deus. Depois de revelar à esposa Jaqueline que é gay, numa conversa doída e emocionante, em que ela o acolhe e diz que não irá abandoná-lo, o Thales vai procurar o Julinho. No último encontro, um tanto confuso, ele admitiu ao cabeleireiro que está apaixonado por ele. O Julinho afirmará para o Thales que ele sabe que ficou surpreendido, já que depois da última conversa, achou que os dois não iriam se ver tão cedo. O Thales reconhecerá que a vontade dele era de se enfiar num buraco e ficar lá para sempre. Entretanto, o Thales afirmará que não queria jogar fora uma amizade que eles estão começando. O Thales vai dizer que não sabe se o Julinho tem interesse em ser seu amigo e começará a encará-lo, esperando alguma resposta por parte do rapaz. É aí que o Julinho afirmará que acha que o Thales é um cara muito legal, mas que é melhor não, porque ele tem medo de alimentar uma expectativa e não corresponder depois. Entretanto, disposto a estreitar os laços com o Julinho, o Thales vai garantir que a sua única expectativa é ter a amizade dele, deixando o rapaz balançado. O Julinho relembrará
que ninguém quer ser só amigo da pessoa que gosta, mas mesmo assim, o Thales argumentará que o Julinho lhe faz muito bem, além de se sentir extremamente à vontade do lado dele. Em seguida, o Thales justificará que não precisa fingir ser o que não é na presença do cabeleireiro. O Julinho falará que deve ser muito difícil viver escondendo a pessoa que a gente é, momento em que o Thales concordará. Assim, o Thales seguirá dizendo que precisava falar que o Julinho tinha razão, porque ele não está preparado para assumir uma relação, mesmo sentindo isso que ele sente. O Thales dirá ainda que seria muito bom ter um amigo nessa fase de autoaceitação que ele está passando, mas o Julinho decidirá ponderar mais uma vez, voltando a destacar que seu único receio é que, em vez de ajudá-lo, acabe fazendo o Thales sofrer ainda mais. As armações da Clotilde parecem não ter fim. Depois de combinar com Jaque uma falsa crise conjugal, só para que o estilista reconquiste a Jaqueline e retome sua marca, a Clotilde inventará uma briga em um restaurante badalado e chamará a imprensa para registrar. O casal chegará para o jantar e de repente começará a discutir do nada. Será a briga derradeira, o ápice da crise que irá culminar na separação, mas tudo armado pela Clotilde claramente. O escarcéu é grande e a imprensa fotografará absolutamente todo momento. Os dois sairão de lá completamente imundos e decididos a se separar. Algum tempo depois, já no quarto do casal, os dois darão gargalhadas e vão contar vantagens sobre o plano. Mas o Lipe escutará atrás da porta e em seguida comentará tudo a respeito com a Mabi. Em seguida, o Jaque resolverá reunir a família para avisar de seu divórcio com a Clotilde, afirmando que não há nenhum jeito dos dois continuarem juntos. O Jaque dará bom dia para a família e dirá que o casal tem um comunicado a fazer, especificamente que ele e a Clotilde decidiram se separar. A Júlia ficará surpresa, enquanto a Mabi comentará que a briga entre o casal no restaurante está divulgada em diversos sites, enquanto Lipe, por outro lado, revelará que ouviu o casal gargalhando na noite anterior, depois do suposto barraco, deixando a Mabi e a Júlia desconfiadas da tal separação do Jaque. Para fugir da saia justa, a Clotilde inventará uma desculpa, argumentando que quando eles perceberam que o Lipe estava escutando, resolveram fingir que estava tudo bem para que o garoto não ficasse com trauma. A Mabi, porém, ficará desconfiada da madrasta, justificando para Clotilde que a coisa que mais lhe intriga é o fato de que uma mulher sempre tão controlada e cerebral tenha dado aquele vexame em público. O Jaque e a Clotilde tentarão enganar a família e começarão a se ofender mutuamente para ganhar mais credibilidade. Surpresa! A Júlia jogará na cara deles que não está entendendo o que é isso, já que ainda ontem eles estavam aos beijos e abraços, enquanto agora se tratam assim, motivo pelo qual isso não faz o menor sentido. Logo, a Clotilde vai embora da casa e o Jaque continuará com a farsa, dizendo que a mulher vai pro raio que a parta. A Clotilde comentará com o Jacques Leclerc que acha difícil a Rebeca topar fazer algum negócio com eles depois de tudo que o Pedro aprontou. O estilista, cheio de charme, vai sugerir que os dois pensem em um jeito juntinhos, mas a Clotilde pedirá para ele se conter, porque para todos os efeitos o casal está em crise, o que não será capaz de conter o estilista. A Mabi, então, vai entrar no quarto e flagrará os dois juntos, argumentando que agora sim entendeu qual era o grande mistério da separação. A Mabi também revelará que imagina que o pai e a madrasta não estão em crise coisa nenhuma. O Jaque falará para a filha que ela ainda é muito pequena para entender certas coisas, e a Mabi dirá que já descobriu tudo o que queria e que uma imagem vale mais do que 1000 palavras.
A Clotilde pedirá para o estilista deixá-las a sós, mas a irmã do Lipe dirá que precisa planejar os posts da Beatrice M. A Clotilde ficará confusa e a garota prodígio vai declarar que a Clotilde descobriu seu segredo e agora ela descobriu o da madrasta. Logo, a Clotilde não tem mais como calar a Beatrice M. Por fim, a Mabi jogará na cara da Clotilde que menosprezar a inteligência alheia é o ponto fraco dela, já que a madrasta e o pai estão fingindo essa crise para ele reconquistar a Jaqueline. Mas se ela souber que é só teatro, tudo estará acabado, demonstrando claramente que está disposta a chantageá-los. Desde que soube que a Marcela e o Renato se separaram, o Edgar está eufórico e ao mesmo tempo desorientado com a decisão da amada de se mudar para um apartamento. Assim que ele ver o Giancarlo em sua casa, passando a direção da editora para o Gustavo, o rapaz confrontará o ricaço sobre onde está a Marcela. O empresário será curto e grosso. Ele dirá que não é mais sogro da jovem, mas que dará uma ajudinha para o Edgar. Assim, o Giancarlo passará o endereço do apartamento onde a jovem está com o Paulinho, sem criar qualquer empecilho. Feliz com a nova morada, a Marcela conversará com o filho e dirá que ele vai adorar o quarto novo. Nisso, a campainha irá tocar. Ela abrirá e vai se surpreender ao dar de cara com o Edgar, que afirmará que foi até lá para buscar a Marcela, já chamando a mocinha de meu amor. Antes de entrar, o rapaz entregará um buquê de flores a ela. Depois, vai até o carrinho dar um beijo no Paulinho. Em seguida, ele dirá que já sabe que ela ainda está um pouco chateada com ele por causa da Luísa, antes que a mocinha possa sequer abrir a boca. O Edgar ainda finalizará dizendo que a Luísa nunca esteve grávida e está numa clínica para se tratar. O rapaz vai encarar a amada e dirá que como o pai dele retomou a editora e ela se separou do Renato, não há nenhum impedimento para os dois ficarem juntos. É aí que a Marcela afirmará que eles precisam conversar, havendo muita coisa a ser esclarecida. O Edgar aproveitará a oportunidade para sugerir que eles conversem, mas em casa, dando a entender que a mansão também é dela. Entretanto, a Marcela será enfática, garantindo que não vai para a casa dele, já sem paciência para meias palavras. O Edgar ficará ali, sem acreditar no que ouviu, momento em que a Marcela vai perguntar se o Edgar tem ideia do que ela passou e do que precisa processar em sua cabeça, justificando que precisa ficar um tempo sozinha. O rapaz reagirá ainda sem entender, questionando pra quê e por quê, além de perguntar se por acaso ela e o Renato reataram ou algo do tipo. Entretanto, bem nessa hora, a Marcela fará questão de cortar o Edgar, afirmando que é exatamente isso que não deseja para eles. A Marcela dirá que não quer que os dois fiquem remoendo o que magoou ambos, e nesse tempo, motivo pelo qual acredita que eles tenham que esperar a poeira baixar, para ver se serão capazes de superar o que os entristeceu. O Edgar vai garantir que da parte dele está tudo superado, mas a Marcela justificará que da parte dela não. A Marcela ainda dirá para o Edgar que se ele realmente gosta dela, precisa respeitá-la. O Edgar vai questionar se a Marcela não o ama mais e a mocinha afirmará que ela mudou, mas não o que sente por ele. A Marcela ainda vai explicar que isso não tem a ver só com o que ela viveu com o Renato, mas sim que tem a ver com seu trabalho e o seu filho. O Edgar vai perguntar se ela está dizendo que não é a mesma pessoa, e a mocinha explicará que está dizendo que agora é diferente da época que vivia na casa dele, sendo que sua única função era amar o Edgar. O rapaz vai perguntar para Marcela se isso não era ótimo, mas a mocinha explicará que foi ótimo naquele momento, mas hoje a vida dela não se resume apenas a isso, tendo muito mais coisas com o que se preocupar e tendo a própria vida para cuidar. O Edgar vai dizer que ela não precisará mais trabalhar, porque a partir de agora a Marcela vai ser sua mulher.
Ela dirá que não acredita que ele falou aquilo e afirmará que mesmo que volte a morar na casa dele, quer ter seu emprego, dinheiro, carreira e vida. A Marcela vai garantir que mudou muito e que acha que o Edgar precisa conhecer a pessoa que ela se tornou para saber se ele quer mesmo ficar com ela. Antes de sair, o Edgar perguntará se aquilo não é um fora e a Marcela confirmará que não, dando a entender que com o tempo eles ainda podem descobrir uma forma de recuperar o tempo perdido. O Edgar vai avisar que voltará para conversar com ela e que isso de tempo é besteira. O Edgar ainda afirmará que sabe que a Marcela o ama e que ela vai voltar para ele. É aí que a Marcela cairá no choro, até porque o Edgar nem imagina que ela ficou mexida no revival com o Renato. Recém-separado da Marcela, o Renato pode não ficar sozinho por muito tempo. Assim que confirmar que o ex-namorado não está mais junto com a mineira, a Isabel não pensará duas vezes antes de ir atrás do filho do Giancarlo. No momento em que terminar de se instalar no apartamento que alugou, o Renato se surpreenderá ao receber a visita da assessora, que justificará que custou, mas o encontrou. Assim, a Isabel questionará se o Renato não vai convidá-la para entrar, já com um sorrisão estampado no rosto. O Renato ficará surpreso com a visita inusitada e questionará como a Isabel o achou. E ela responderá que a gente sempre encontra quem quer encontrar. Os dois continuarão conversando como amigos e ela perguntará por que ele se separou da Marcela tão de repente. Entretanto, o Renato explicará que não foi de um dia para o outro, porque a coisa já vinha se tornando insustentável com a Marcela e que, na verdade, do jeito que o seu casamento começou, não tinha como terminar bem. A Isabel vai sugerir que eles celebrem essa decisão tão corajosa e que nem adianta tentar vir com esse papo de que quer ficar sozinho, justificando que ele não está no momento de se isolar, mas de ficar perto dos amigos. Por fim, a Isabel afirmará que o Renato pode ter mandado os trabalhos e a família pelos ares, mas dela ele não vai se livrar tão fácil, além de abraçá-lo carinhosamente. E aí, pessoal, você está gostando da novela? Sim ou não? Acha que o Renato combina mais com a Marcela ou com a Isabel? Me conta a sua opinião aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí, na sua tela. Estou te esperando!